50 anos depois da independência, pessoalmente, os senhores sentem viver hoje numa verdadeira democracia ou a democracia em Angola ainda é aquela que se escreve nos discursos e nas leis, mas que pouco se vive no cotidiano? Não sei quem quer ser o primeiro a responder, mas por ordem, visto que o Dr. Paquice está aqui há bastante tempo. Dr. Paquice, pode ser o primeiro a nos dar uma resposta? Eu também queria ouvir o Dr. Paquice, já que não ouvi antes. Obrigado. Obrigado. Pois, a pergunta é difícil. E desde já agradeço por estar no painel com as figuras. Já tinha saudade do Dr. Tati, da Dr. Paula e o mais velho engenheiro. Gostei muito da descrição, se me permitir. Eu gostei muito da defesa feita pelo engenheiro António Venâncio, porque é muito interessante. Essencialmente, a discussão dessa responsabilidade de que o partido precisa de fazer essa mudança e de que o partido, de facto, não é democrático. E que é uma cultura do partido não ser democrático. Essa assunção de uma pessoa como o engenheiro António Venâncio, do partido há mais de 40 anos, e que reconhece essa realidade, penso que é um passo para a mudança. E devo mesmo dizer que é um apelo para a democratização do partido. Portanto, senhora engenheiro António Venâncio, muitos parabéns por essa abordagem que nos elucidou aqui e a maneira como trouxe. É muito, muito interessante. Já muito obrigado. Bem, Álvaro, eu tenho algumas dificuldades de dizer que nós não sejamos... Sim, eu tenho dificuldade em dizer que nós não sejamos uma democracia. Podemos dizer que nós não somos uma democracia plena. Eu ouvi o doutor Raul Tati, ouvi o mais velho Raul Tati, e também precisamos sublinhar que os valores éticos, da perspectiva do Dr. Raul Tati, os valores éticos que são uma condição para a democracia estão em todas as culturas, não apenas no cristianismo, não é? E aí eu não quero provocar o Dr. Raul, porque ele fez uma tese sobre isso, mas penso que temos que assumir que a ética precede todas as culturas, essencialmente porque a ética tem como base a defesa dos grandes valores e princípios. E todos os valores e todas as culturas têm valores e princípios. A nossa cultura africana tem valores e princípios. Daí que, embora entenda que a democracia, enquanto um regime político nasce na Grécia, o grande debate que fazemos, mas as nossas aldeias são democráticas. Nas nossas aldeias tomam decisões democráticas, verdadeiramente democráticas. Não há um único soba que tome uma decisão sem reunir o Ondjango. Primeiro ponto. Portanto, devo dizer que tenho dificuldade para voltar aqui à questão que nós não vivamos numa democracia. A nossa democracia não é plena. Não é plena. A democracia não é plena. Precisamos de dar esse passo de, primeiro, tornar os nossos partidos políticos democráticos para que, assumindo o poder, eles exerçam a democracia dentro do Estado. E aqui classifico, embora não me perguntes isso, mas penso que posso fazer essa abordagem, classifico que a UNITA está muito melhor posicionada do que o MPLA em termos de democracia. Assumo e classifico isto, por um lado. Por outro lado, entendo que nós não vivemos uma plena democracia porque há uma longevidade excessiva da parte do MPLA. E eu aqui também estou de acordo quando o engenheiro diz que o MPLA não assumiu o poder, não, assumiu o Estado, tomou o Estado. Já uma vez dissemos aqui isto, é muito interessante que quando nós vamos às instituições do MPLA, quase todas, as instituições do MPLA, em muitos casos, desde os comitês nas províncias, têm mais luxo do que as instituições do Estado. Então, aí eu acredito nisto, efetivamente. E, portanto, temos que dar este passo, essencialmente, para que nós possamos ter uma democracia plena.
Agora, eu penso que o facto de termos e dizermos que Angola é um Estado democrático pode também significar este passo. Agora é evidente que não é um Estado democrático de direito, porque nós temos aqui a doutora Ernestina, jurista, que nos vai dizer efetivamente o que é um Estado democrático de direito. Um Estado democrático de direito é um Estado onde as leis se cumprem. E é preciso dizer que no nosso país as leis cumprem-se dependendo da qualidade do sujeito, em muitos casos. Isso provoca um problema grave, não é? Agora, eu entendo que é um caminho que nós temos que fazer, temos que exigir mais, e embora o Álvaro não me faça essa pergunta, eu acredito, embora tenha o mesmo medo da doutora Paula Roque, eu aqui estou a misturar várias coisas, peço desculpas, gosto de vez em quando de responder dessa forma, mas é muito interessante porque todas as abordagens me indicaram um caminho. Embora eu tenha medo, como a doutora Paula Roque, da geração Z, porque de facto o que aconteceu na Síria foi paradigmático. Portanto, a geração Z, que se pode estudar, terá começado também já por aí, desejava uma mudança. E no dia seguinte, quando se mata Saddam Hussein, não se sabia o que devia ser a Síria no dia seguinte, não se sabia. E hoje a Síria está esta confusão que está. Eu aí tenho medo. Mas por quê? Porque a geração Z é constituída por movimentos inorgânicos, completamente inorgânicos. Mas eu aqui, a minha proposta era que... Doutor Paquice, se referiu a Nepal ou Síria? Nepal ou Síria? Não, Líbia. Me referi a Líbia. Saddam era no Iraque. É Líbia. Não é Saddam. É Muammar el-Gaddafi. Mudo tudo. Peço desculpas aqui. Peço desculpas aqui e obrigado pela correção. Quando nós olhamos para a Líbia, quem conheceu a Líbia no tempo de Gaddafi percebia que, apesar da falta de uma democracia plena, os líbios viviam bem, estavam bem. Numa democracia à sua maneira. Numa forma de estar autoritária, mas à sua maneira. Depois da morte de Muammar el-Gaddafi, não se sabia o que é a Líbia. O mesmo aconteceu em 2003. Quando os americanos invadem o Iraque e matam Saddam Hussein, não se sabe o que é o Iraque hoje. Por quê? Porque, para todos os efeitos, nós temos uma democracia à nossa especificidade. Isto aqui é um debate que eu sei que é muito longo, mas quem conheceu e estudou um bocadinho a história do Iraque, por exemplo, sabia que Saddam Hussein, e aqui volto para Saddam Hussein, era o que mantinha equilíbrio entre as várias forças militares que existiam no Iraque. Então aí, voltando para a nossa realidade, a nossa democracia não é plena, temos que dar um passo. É verdade que também aqui no nosso país, eu não sei o que vai acontecer em 2027, tenho um receio muito grande, porque há movimentos de jovens que querem uma mudança, e essa mudança vai acontecer, acontece em 2027 ou em 2032, mas essa mudança vai acontecer, mas convinha que esta mudança, que é inorgânica, fosse acompanhada pelos partidos políticos no sentido de se assumirem um poder, seja o MPLA, o NITA, o Prajá ou outro, que no dia seguinte sabe o que fazer do poder que, por exemplo, pode cair na rua como caiu em outros países. Mas nós não vivemos uma democracia plena. Não sou muito defensor de que nós vivemos um autoritarismo. Tenho muitas dúvidas sobre essa abordagem, mas dou razão ao doutor Tati, aqui cada um depois tem que ter argumentos e o tempo não é suficiente para fazermos toda a argumentação. Álvaro. Ok. Muito obrigado. Não sei quem quer pedir a palavra, porque aqui estamos em campo aberto, mas pronto, vamos dar a palavra a uma senhora, doutora Ernestina. Ok, muito obrigada. Aproveitando aqui a provocação do Dr. Paquice, vamos lá ver. Eu pessoalmente considero que nós temos uma democracia em construção. Em construção, não uma ditadura, vamos dizer, no seu modelo formal ou como é conhecido, mas estamos a construir passos no sentido
temos que construir e dar passos no sentido de conseguirmos encontrar, então, uma democracia consolidada. Qual é o grande problema? Como já referiu o Dr. Raul Tati, o Dr. Paquissi, o conceito dos sistemas democráticos assentam em determinados fundamentos, como a liberdade de liberdades individuais, tem como centro a dignidade da pessoa humana é fundamental. Em democracia e é um primário constitucional, todo Estado democrático e de direito tem como primado fundamental o respeito pela dignidade e da pessoa humana. Agora, o Estado, primeiro, é democrático e de direito. É democrático por quê? Porque há um primado da democracia, a existência da democracia representativa, que é a capacidade, a possibilidade de nós, os cidadãos, elegermos os nossos representantes, tanto a nível local como a nível central, e a democracia participativa. Temos que ser ouvidos, temos que participar de processos de auscultação, temos que participar nos processos, determinar quais são os projetos prioritários, em quanto tempo é que os planos vão ser executados, se são planos de curto, médio ou longo prazo. Então, é necessário haver inclusão social nas democracias, a inclusão de vários setores, dos jovens, para não degenerar naquilo que acabou de descrever a Paula Roque. Quando não há diálogo, normalmente degenera-se nessas situações que estamos agora a verificar da geração Z, que já não tolera, digamos assim, medidas prepotentes, já não tolera ser submetido a políticas unilaterais, que diz respeito às pessoas, à necessidade de que haja auscultação mais inclusiva. Eu, inclusive, tenho participado já em alguns fóruns de académicos de direito constitucional e praticamente eu posso afirmar que há unanimidade na academia que nós, o povo angolano, nós precisamos de ter processos de concertação, precisamos de ter processos de inclusão, precisamos de ouvir as comunidades locais, tem que se dar autonomia a essas comunidades para então aí nós termos então consagrada uma democracia consolidada no âmbito daquela que é a participação cidadã ou a observância do princípio do participativo. Em síntese, a democracia tem princípios basilares e nós, como dizia também Hannah Arendt, que se o Estado é democrático ou não, mede a forma como trata os cidadãos. Como os cidadãos são tratados, aí pode-se aferir, porque a prática é critério da verdade. Então, quais são os índices de como é que está sendo tratado o cidadão? O nível de 75 para cá aumentou o nível de doenças endêmicas por falta de saneamento básico ou diminuiu? Qual é o índice do nível de escolaridade? Qual é o desenvolvimento das comunidades locais? Qual é o desenvolvimento dos centros urbanos? Como é que estamos a nível de infraestrutura? É uma questão de análise, de verificação de dados e etc. Então, nós podemos determinar como é que está a nossa democracia. A cultura, como é que tem sido tratada, como é que os jovens assumem a sua cultura. Temos educação democrática junto das comunidades ou não, porque o nosso sistema, vamos dizer, o nosso sistema
tradicional, de justiça tradicional africano, assemelha-se mais a um sistema de justiça restaurativa. Eu já ouvi aqui alguém dizer que o SOBA não toma, penso que o doutor Paquice não toma decisão sem ouvir os conselheiros. O nosso sistema tradicional, ancestral, é mais assemelhado ao atualmente consagrado pelas Nações Unidas, o sistema de justiça restaurativa. Os nossos ancestrais tomavam a decisão dentro de uma assembleia de anciãos, em que participavam inclusive as comunidades, era ouvido o ofendido, o agressor, e então o soberano, depois de ouvir as partes, intervirem os anciãos de cada uma das partes, aí tomava essa decisão. Então, sempre foi um sistema participativo, não democrático, como foi ensaiado no Ocidente com as revoluções industriais, com as revoluções europeias, como ensaiou Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e outros autores que já foram aqui citados. Mas o nosso sistema de justiça, o nosso sistema político de justiça tradicional, ancestral, é um sistema de justiça participativa que mais se assemelha ao da justiça restaurativa. Eu não sei se consegui responder a questão, Álvaro. Bom, isto estamos a debater, está em aberto, vamos ouvir ainda os outros, não é? E como temos o hábito de serem mais os homens a intervir, eu quero pedir ao Dr. Tati e ao engenheiro de terem um pouco de paciência. Eu vou dar a palavra à Paula. Paula, tenha bondade. A pergunta é a mesma. Álvaro, um momento. A que horas é que isso termina? Este que é o segundo bloco. Queria saber qual é o horizonte temporal que ainda temos à frente, não é? Sim, mais ou menos outros 30 minutos. Eu já disse ao Álvaro que mais um pouco tem que ir. Eu vim de uma viagem longa, Álvaro. O Álvaro já sabe. Já pedi desculpas também. Temos mais 30 minutos, vamos lá. Tá bem. Paula, tem a palavra. Tá bem. Obrigada. Eu não vou ocupar muito tempo. Eu quero ouvir a Paula. Olá. Como está? Se Angola é uma democracia, a democracia pressupõe que um governo que controla o Estado, o governo, é eleito pelo povo. A democracia, numa forma mais simplista, é o poder do povo. Em Angola, em nenhuma eleição, o povo foi respeitado. Não quer dizer que o MPLA não tenha ganho em várias eleições. Não é de todo isso. Mas nunca houve a transparência de conseguir provar de forma sem fraudes, sem controle da imprensa, sem problemas de repressão ou propaganda ou o que for. Não há liberdade. Sem liberdade plena, não há democracia. Eu não estou a dizer que Angola é uma ditadura como é vários outros países do continente. Há graus de repressão, graus de autoritarismo. Agora, é uma democracia? Não é. Há instituições, tanto tradicionais como partidárias, que praticam a democracia, sem dúvida. Que conseguem consultar os seus membros, absolutamente. Que tomam decisões de forma coletiva, absolutamente. Agora, o governo, e nós vimos isso em 2022, não foi eleito pelo povo. Não demonstrou como chegou ao resultado que tinha chegado. Não autorizou que a população se manifestasse pacificamente. Não autorizou que houvesse um diálogo político de forma a respeitar as outras ideias e a outra perspectiva da população, dos partidos políticos, da sociedade civil, dos jornalistas. Puseram os militares na rua. Isso não é democracia. Quando nós vimos a compra do voto
e vimos níveis de desigualdade muito acentuada, a pobreza não nega que um país vive em democracia, de todo, mas pressupõe que não haja uma boa governação e que, nesse caso, a população, no pelouro seguinte, iria votar de outra forma, exatamente para contrariar as circunstâncias atuais em que se encontram. Por isso, Angola é uma democracia? Não. Eu sempre tive a sorte de viver em democracia, tenho essa experiência, é uma bênção e é um privilégio para mim. Trabalhei em muitos países que não vivem em democracia. Hoje pertenço a uma comunidade enorme de ativistas de direitos humanos, muitos que estão presos pelos regimes que eles lutam pela democracia, e consigo identificar muito, de uma forma, do meu entender, o que é... Diga. Doutora Paula, eu peço desculpas interromper, é mesmo um segundo, pode ser? Não, eu já tinha acabado, diga. Peço desculpas, é que me parece que a doutora Paula está a ser muito contundente, não é? Uma coisa é dizer, quando se diz que Angola não há democracia, está a tirar toda a possibilidade, por exemplo, de eu fazer um debate contra a má governação do MPLA. É que se não houvesse democracia, eu amanhã já teria detido. Desculpa, Paulo, só um bocadinho. Já passei mesmo rápido, é muito rápido. Agora, uma coisa é dizer que nós estamos em construção, somos um país em construção, e outra coisa é dizer que não há totalmente democracia. Porque eu, quando falo em democracia, não me posso esquecer do comportamento do povo. Tenho que perceber se, e esta abordagem é uma abordagem da ciência política, se eu, quando digo que um Estado é um Estado democrático, estou a dizer que o povo é democrático. Porque se cai o MPLA amanhã, tem que ter a garantia de que o partido que ocupar o poder vai tornar democrático o Estado. Mas esse é um outro debate. E sabe, Paula, eu acho que é demasiado radical, porque senão a gente parte tudo. É aquilo que nós em Angola chamamos de deitar fora o bebê com a água do banho. Está a ver? Eu acredito, Paquice, por exemplo... Deixe-me perguntar. Sim. Quem aqui, sim, neste painel, já foi ameaçado pelo MPLA por ter dito ou feito alguma coisa que eles não gostassem? Não sei se não estão a... Paula, eu penso que, essencialmente, tem aqui a questão da autocensura que falou o engenheiro Venâncio, porque cá em Angola, a questão da autocensura, porque a pessoa, antes de fazer pronunciamentos, faz já a própria autocensura, porque eu penso que, agora, ameaças como tal e etc., também já não é bem assim, tirando algumas exceções, mas não, penso que aqui no painel não é a maioria, né? Eu não levantei a mão, mas só para a palavra da Paula, só para dizer, Paula, eu acho que nós temos que ter eu pelo menos na abordagem tenho tido esse cuidado. Por quê? Porque eu percebo, por exemplo, que o MPLA criou uma intolerância atroz. O MPLA criou uma intolerância atroz e o MPLA hoje é um problema. Mas se o MPLA sai do poder, ou muda, como diz o engenheiro Venâncio, o país muda. Tão simples quanto isso. Daí dizer que em Angola não há democracia, eu tenho essa dificuldade, mas pronto, a Paula é livre de pensar dessa forma. Eu tenho essa dificuldade, eu teria essa dificuldade. O sistema político em Angola não é democracia. Isto para mim não é debatível, não há como graus de liberdade, ou por exemplo, graus de violência doméstica. Não é tão mau porque só bateu uma vez. Não, bateu, é violência doméstica. Está a perceber? Eu acho que nós temos que chamar as coisas pelo que são. Agora, é dos piores regimes? Não é. Há muita abertura, absolutamente. Há uma sociedade forte. Há a sociedade civil e a imprensa que estão a florescer e a crescer. Absolutamente. E isso é maravilhoso. Agora, as pessoas que estão do lado de lá, tão defensivas, tão protecionistas, recebem de bom agrado isso ou incutem medo? Ou arranjam formas de neutralizar, arranjam formas de sabotar essa liberdade?
Arranjam. E isso é importante, não se pode, e eu já fui chamada a muitas coisas agora, radical por defender a democracia e a liberdade, é a primeira vez, e isso é curioso. Agora, não, eu acho que para mim não é debatível. Não há democracia porque a vontade do povo não é respeitada, pelo menos na última década, pelo menos desde as últimas eleições, onde eu acredito em plenitude que o MPLA perdeu as eleições. Não saiu do poder. Pôs a polícia, pôs a PIR, pôs os militares, pôs a guarda presidencial, tudo na rua. Um armamento total na rua. Isso é democracia, doutor Paquíssimo. Não, isso é um governo que tem medo do seu povo. Não é um governo que o respeita. Pronto. Não, aí, na última parte estou de acordo. Profundamente de acordo. Agora, estou de acordo, Paulo. Nessa última parte estou de acordo. Pronto, não estou de acordo no processo todo, né? Mas na última parte estou sim de acordo. É preciso respeitar a vontade popular e estou de acordo. E penso que não vale a pena me alongar para os colegas, para não roubar a palavra aos colegas. Vamos dar a palavra ao doutor Raul. Doutor Raul, tem a palavra, doutor. Obrigado. Começo a saudar aí a Paula, que pronto, não teve problemas para entrar como eu também tive no começo desta conversa. Ora, eu creio que o marco dos 50 anos permite-nos fazer um diagnóstico daquilo que se construiu durante esses 50 anos. Não é? E eu creio que estaremos todos de acordo de que se podia ter feito muito mais no país, sobretudo no avanço dos processos democráticos no país. É claro que a independência foi conseguida, mas foi muito mal parida, desde logo com um conflito tremendo, violento, que acabou por criar uma espécie de Estado predador, infelizmente, durante todo esse tempo da guerra. E essa predação acabou também por abrir as portas para aquilo que a Achille Mbembe chama de necropolítica, ou também podemos dizer canibalismo político, onde há uma espécie de transtribalização política, isto é, aquilo que acontece a nível da tribo passa para uma outra tribo chamada partido, o partido governista, que assume as prerrogativas rédeas de todo o país. De tal modo que a necropolítica define quem deve morrer, como deve morrer, porque não está conosco. E vive aquele que está conosco. São regras. E hoje, passados 50 anos, nós pensamos que os processos ora em curso já não podem ser reversíveis. Nós agora temos que projetar Angola dos próximos 50 anos. E eu estou a ver 2027 como um marco fundamental e desafiante. E eu penso que, neste momento, Angola está a dormir por cima de um vulcão. Porque eu creio que as coisas, desta vez, 2027, poderão correr bem, mas poderão não correr muito bem. É um problema que eu penso. Só quando houver alternância do poder em Angola, os angolanos vão sentir uma espécie de segunda independência. Tirando, de facto, aqueles que estão tribalizados no partido MPLA, que passou a ser uma tribo de interesses políticos, económicos, clientelares, etc., patrimoniais. Entretanto, esta é a minha perspectiva. Não quero ser muito pessimista, prefiro ser pragmático, lendo os sinais dos tempos.
aquilo que a Paula esteve há pouco a narrar, o que se passa um bocado pelo mundo, não é? Relativamente a este fenómeno da geração Z, não é? Nós não podemos dizer que isto não vai chegar aqui. Aliás, os sinais já estão aí, já há premissas, não é? Porque é claro que as desigualdades, as injustiças, tanta pobreza multidimensional, a exclusão social, a marginalização, etc. Tudo isso são fatores que vão acelerar a tal revolução que é urgente. Se o MPLA teimar em manter a sua hegemonia, passando por cima de tudo e de todos, isto vai acabar mal. Isso vai acabar mal. São sinais dos tempos. Vai acabar mal para eles e poderá acabar mal para muitos também. Por quê? Porque onde há convulsão social, há vidas humanas que se perdem. Há muita coisa que se perde. E era bom evitar isso e entrar nos processos normais de uma democracia. Assumir o ABC, o catecismo da democracia, não é? E aceitar a alternância de forma normal. Mas enquanto a ideia é que nós não podemos abandonar o poder, né? Porque e pôr a alternância como se fosse um tabu, né? Então não vale a pena estarmos aqui a fazer um simulacro de eleições. Porque só serve para legitimar a continuidade do poder e a hegemonia partidária. Se as coisas forem dessa maneira, desculpa lá, eu creio que isto não vai terminar muito bem. Portanto, eu tenho muito receio com aquilo que pode vir com o horizonte 2027. Já tenho estado a ouvir ali algumas análises, e nós na ciência política fazemos cenários, discutimos cenários, e vamos analisando consoante as dinâmicas atuais e ver quais são os cenários futuros. Não é? Portanto, para mim, a estabilidade da política em Angola está nas mãos do MPLA. Se o MPLA quiser mesmo lá largar a mão e avançar para eleições tranquilas, transparentes, livres e respeitar a soberania popular, manifestada nas urnas, se não fizer isso, eu não sei, meus caros amigos, não sei o que é que isso vai ser nos próximos anos. Isso poderíamos chamar, talvez, isto de aquilo que dizia Alex de Tocqueville, uma democracia despótica. Uma democracia despótica. Fico por aqui. Ok, muito obrigado. E engenheiro Antônio, é uma grande pergunta. Está-se a viver? Qual é a sensação que tem? Vive-se democracia em Angola, engenheiro? E depois, por causa mesmo do tempo que ninguém tem, eu irei fazer a última pergunta. Depois do engenheiro, eu irei fazer a última pergunta também geral para todos, para podermos então concluir muito mais cedo. Engenheiro, tenha bondade. Gostei imenso das reflexões aqui que me antecederam, do Dr. Palquice, da Helena, enfim, da doutora, como é que se chama? Ernestina. A doutora que falou há pouco, não é Paula? Ernestina. Olha, gostei imenso, porque eles falam com bastante franqueza, mas devo dizer o seguinte: o que eu penso é que a nossa Constituição, nós temos é que, não o Estado, a nossa Constituição, porque o Estado depois tem que assentar as suas bases naquilo que é a Constituição. Portanto, a nossa Constituição, eu diria que é uma Constituição híbrida. Tem fundamentos e consagra aspectos democráticos, mas também consagra aspectos autocráticos. Se vocês virem, fazerem uma revisão à Constituição, fazerem uma visita à Constituição, vão ver que os primeiros artigos consagram um conjunto de valores que são verdadeiramente democráticos.
Mas quando vocês entram para ali, para o 119, 120, até 124, vocês vão ver que a Constituição consagra valores autocráticos. Só o Presidente da República, que não é eleito diretamente pelos cidadãos, portanto, já falamos aqui da democracia participativa e não participativa, portanto, a representativa, a nossa democracia aqui nesse aspecto não é participativa. Os cidadãos não votam, não escolhem o seu Presidente da República. Ok? Portanto, quando vocês forem à Constituição, onde contar as competências que a Constituição atribui ao Presidente da República, sabem quantas são? 54. 54. Só como chefe de Estado, a Constituição lhe dá competências até 20. São 22 competências. 22. Como chefe do Poder Executivo, 12 competências. Como comandante em chefe das Forças Armadas, 10. Depois tem mais 5 como, digamos, a pessoa a que se encarrega de definir as relações internacionais, mais 5. Depois ainda tem, a nível dos órgãos da segurança do Estado, mais 10, 5 ou 10. Depois ainda tem, a nível das Forças Armadas. Portanto, se vocês somarem tudo isso, hão de ver que são 54 competências. São excessivas. Não é por acaso que o camarada José Eduardo Santos disse que a nossa Constituição é atípica. E, portanto, a nossa democracia é atípica. Eu aí concordo plenamente com a Helena quando diz que não há democracia. Mas eu poria isso entre aspas. Ou seja, há uma parte que fala de democracia, de facto, e nós praticamos essa democracia, porque há uma espécie de liberdade de expressão, não é? Embora muito condicionadas, e de certo modo pratica-se com algum medo, e também com uma autocensura, mas, por do outro lado, nós vamos ver que, de facto, não é nada recomendado para um país ter um presidente que não é eleito pelos cidadãos diretamente, pelo sufrágio universal, mas detém poderes absolutamente inaceitáveis. São muitos. Portanto, no que é que nós temos aqui? Nós temos aquilo que eu dizia, que nós temos que passar por uma fase de transição. E essa Constituição, claro que não foi redigida pelo líder da nação. Né? Foi redigida por um grupo que, infelizmente, esse grupo ultimamente tem estado a dizer que não estavam suficientemente preparados para fazer essa Constituição. E, portanto, nem muito para o mar, nem muito para a terra. Eu não diria que nós não temos democracia, mas também não diria que nós temos uma democracia plena, porque os cidadãos não votam nos seus deputados. O cidadão angolano não vota no seu deputado. Aliás, o deputado nem conhece os cidadãos não conhecem os deputados. O Presidente da República nunca foi eleito. A primeira vez que tentamos fazer, em 91, o camarada José Eduardo Santos acabou por ter um número de votos que não lhe permitiu passar para a fase seguinte, e, portanto, teve que se fazer. Havia necessidade de uma segunda volta, e depois daí para frente nunca mais tivemos essa oportunidade. Aliás, esse direito, que eu considero um direito do cidadão de eleger escolher o seu líder, até porque o líder assim torna-se mais legítimo, tem maior legitimidade para falar. Quando o líder não é eleito pelos cidadãos, acaba por ser muitas vezes até insultado, etc, etc. Não há autoridade. Ele pode ter até legalidade, pode ter autoridade, mas não tem legitimidade para defender o mérito de ter sido escolhido. Ok? Ele é apontado, ele é indicado, ele é empurrado pelo partido. E isso não é um bom presságio para o exercício pleno da democracia. Portanto, eu diria que o nosso problema está na Constituição. Não está na democracia ou não democracia. Está na Constituição da República, que eu sugiro que nós reflitamos todos em volta disso e façamos um pacto de nação, porque nós nunca fizemos.
nós nunca tivemos a oportunidade, os angolanos nunca tiveram a oportunidade de discutir a sua Constituição. Nunca. Foram os partidos que o fizeram. Primeiro, a lei constitucional, MPLA. Depois, a lei constitucional, 91, mudamos aquilo tudo, multipartidarismo, tudo muito bem, mas depois acabamos por cair outra vez numa armadilha democrática, digamos, democrática, entre aspas, não é? Portanto, nós não temos, de facto, os cidadãos angolanos ainda não gozaram, desde a independência, do direito, desde a independência, diria até desde 1991, o direito de escolherem o seu líder máximo, o líder da nação, com uma eleição em que as pessoas saibam quantos votos recebeu este, quantos votos recebeu aquele. Nós nunca tivemos um debate presidencial. Isso nos entristece, não? Eu acho que vocês estão um pouco tristes também, ouvindo assim de alguém do MPLA. Nunca tivemos um debate presidencial. Isso empobrece muito o nível, a qualidade da nossa vida política, do nosso prestígio enquanto nação. Nós temos que ser um pouco mais... Temos que amar mais a nossa terra. Nós temos que amar mais a nossa pátria. Temos que fazê-la subir patamares no contexto das nações, para que os outros países nos respeitem. Que respeito nós vamos exigir de outros povos, de outros países, quando nós não temos nem sequer uma autarquia? Portanto, mesmo até o dirigente local não é eleito pelos seus cidadãos. O deputado não é eleito, não tem força, não tem qualquer tipo de prerrogativas para fazer, modificar leis, etc., porque são os partidos que o empurram, ok? Portanto, o que é que nós temos que fazer? Uma só palavra: devolver a soberania ao povo angolano. É isso que nós temos que fazer, porque nós nunca o fizemos, nós nunca demos a soberania ao povo, às populações, para escolherem os seus responsáveis. Estou a falar a nível oficial, a nível institucional, não estou a falar tradicionalmente. Tradicionalmente, nós, em muitas áreas, mantivemos aquele escopo, digamos, aquela relação nas comunidades entre os cidadãos. Mas a nível da nossa nação, não, nós temos que estar todos entristecidos, porque nós não estamos a praticar aquilo que seria algo de prestigiante para o nosso país em pleno século XXI. E eu acho que é possível nós alterarmos esse quadro em 2027, porque em 2027 nós já temos a experiência dos outros povos. Primavera Árabe, aqueles 3 países que caíram, Tunísia, Egito, Líbia, né, começou por aí, e agora estamos a ter a Primavera Africana, né? Então, nós agora em 2027 temos que saber ser inteligentes. Nós temos que começar a conversar já. Eu acho que aqueles que estão no poder e aqueles que estão fora do poder deviam começar a conversar para voltarmos a 1975 e dizermos assim: todos nós cometemos erros, todos nós falhamos. Nós nunca demos a oportunidade ao povo angolano de ser soberano, de declarar a sua autodeterminação. Nós nunca fizemos isso. Lembra-se que nos primeiros anos de 1975 a 91, o que é que nós fizemos? Não demos a autodeterminação ao nosso povo. Nosso povo não votou, não escolheu. Portanto, nós dissemos: nós somos MPLA, nós conquistamos a independência, nós proclamamos a independência e vamos construir o regime político e econômico que nós vamos decidir. E começamos a fazê-lo. Tivemos, claro, a resistência dos outros grupos políticos e sociais. Em 91, passamos para o multipartidarismo. Mas mesmo assim, isso é imperfeito. Isso não está bem desenhado. O projeto da nossa nação não está feito. Não está feito. Então, nós temos essa oportunidade agora em 2027. Vamos tentar juntar-nos e vamos tentar fazer um país que seja digno desse nome. Até porque a Angola é o segundo país que vende mais petróleo em África. A maior riqueza que nós temos em África é o petróleo, do ponto de vista das commodities. E nós somos o segundo maior.
E só temos 38 milhões de pessoas. Por que nós vivemos assim? Aí está, o problema da democracia, o problema do aproveitamento do capital humano. Nós não conseguimos dar aproveitamento do capital humano. E, portanto, não conseguimos também explorar a riqueza a nosso favor. Só para terminar, porque nós falamos muito de política, falamos pouco de economia, a mim só me chamam para falar de política, eu não sei porquê. Então, espero que me convidem também para falar de economia, de cultura, e vou falar um bocadinho de economia, porque isso também tem a ver com a democracia. Vocês sabem que nós só vendemos petróleo. Desde há muitos anos que vendemos petróleo. Depois, com o dinheiro do petróleo, a gente vai ao barco, compra comida, come, voltamos a vender petróleo, depois dão-nos royalties, no fim do ano, depois nos dão alguns lucros, a gente pega nesse dinheiro e faz a gestão do país. Vocês acham que isso é bonito? Um país que vende, é o segundo maior produtor de petróleo em África. Só vende petróleo, não transforma, não faz nada. Nós estamos agora a transformar 95, acho que agora 95 mil barris dia de petróleo. A Nigéria já está a pensar em 1.400.000, camaradas. A Nigéria está a pensar em 1.400.000, nós estamos nos 90 mil barris por dia. Portanto, nós não estamos a aproveitar o petróleo. Por quê? Porque nós não competimos entre nós. O nosso acervo intelectual é muito pobre, porque nós não aprimoramos as nossas ideias. Nós não discutimos dentro do partido. Eu, dentro do meu partido, tenho dificuldades em discutir, em apresentar outros pontos de vista, em contestar, em questionar, tenho dificuldade. Então, o país todo fica assim. Nós estamos aqui a viver mal, por cima de muita riqueza, mas muita riqueza. Veja o que está-se a passar com o lítio no Uís. Vamos lá ao Uís, vamos ver, estão lá os chineses. Vamos no Giraú, o silício, aquelas pedras magmatíticas que vêm do magma. Tem lá muita riqueza mineral, que é a energia do século XXI. Está a ver? E nós estamos distraídos. Por quê? Porque não há competição, não há discussão, não há debate sobre essas matérias. E por que é que não há? Porque nós não somos um país verdadeiramente democrático, em que a imprensa está aberta. Olha, eu não tenho acesso à TPA, não tenho acesso à Zimbo, não tenho acesso a nenhum órgão da comunicação social do Estado. Os meus colegas, muitos colegas que estudaram comigo, verdadeiramente gênios, que estão aí, pessoas especializadas, que têm domínio da matéria, nunca os vi a discutirem seriamente de matérias sobre o nosso país. E, portanto, isso tem a ver com o quê? Muitas vezes tem a ver com essas competências excessivas que nós atribuímos ao Presidente da República enquanto chefe de Estado, enquanto comandante-chefe das Forças Armadas, chefe do partido, chefe da segurança, chefe de tudo, nomeia, desnomeia, faz tudo. Portanto, nós não temos aquilo que nós seria para nós a maior riqueza da democracia, abertura. Abertura, para que as pessoas possam falar, para que as pessoas não fossem parar a cadeia, não tivessem receio de falar. E, portanto, eu fico por aqui apenas para dizer que a economia também sofre quando a democracia num país se desloca a várias velocidades, que é o caso da nossa Constituição. Ela é híbrida, no princípio é democrática, mas depois no meio acaba por ser autocrática. Ok. Doutor Raul, queria dizer algo? Não, eu estava aí a chamar o Sr. Venâncio para dizer que, olha, eu vou rezar muito para ver se o Sr. Venâncio seja eleito presidente do MPLA. Assim não resolvemos os problemas da bola. Muito obrigado. Deus o ouça. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Muito obrigado por estares conectado aqui no Bem-Aja, e se não estás inscrito, inscreva-te já no nosso canal. Coloca também o teu like e partilha este vídeo para que muitos possam ter acesso aos conteúdos que nós publicamos. Olha, aciona aí o sino das notificações para que toda vez que publicarmos estejas sempre atualizado, todas as notícias, todos os conteúdos, todas as dicas que nós publicamos estejas na página do dia. Somos uma família. Aqui falamos dos assuntos nossos.
Bem-haja, um Chico Coração.